Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente está aqui com uma banda que já fez um grande sucesso no mundo quase todo, inclusive aqui no Brasil, onde eles já vieram algumas vezes. Porém, essa semana eles anunciaram um retorno e na mesma proporção em que muita gente comemorou a notícia, muita gente também ficou se perguntando quem eram eles. A partir desse momento, galera, o Brasil inteiro curtindo a banda inglesa de maior sucesso no mundo na atualidade. É hora do McFly! Era o... Formada por Harry Judd, Doug Pointer, Danny Jones e Tom Fletcher, o McFly foi criado em 2003 em Londres, na Inglaterra. Até hoje eles já venderam mais de 10 milhões de cópias mundialmente, já venceram Brit Awards de melhor artista pop, bateram vários recordes, já fizeram mais de 10 turnês, estrelaram um filme ao lado da Lindsay Lohan na época em que ela estava no auge da carreira dela. Porém, vamos por partes. A história da banda começa em 2001, quando Tom fez uma audição para Island Records, que na época estava montando uma banda de pop rock. O Tom por muito pouco não entrou na banda, que aliás, se você é fã de McFly ou Jonas Brothers, provavelmente já deve ter ouvido falar dela. O Tom chegou até a última escolha, vamos dizer assim, pro Busted. Se eu não me engano, até cogitaram a lançar o Busted como um quarteto, mas acabou ficando como um trio mesmo. Porém, o Tom não saiu de mãos tão abanando assim, pois a Island assinou com ele para ser um compositor fixo da gravadora. No ano seguinte, a Island estava fazendo uma nova audição, dessa vez para uma boy band, bem nos padrões de boy band mesmo, e perguntou ao Tom se ele não queria pelo menos fazer os testes. Foi lá onde ele conheceu o Danny, que não entendeu muito bem o conceito da banda que a gravadora estava querendo montar, e ao invés de ir com uma coreografia pronta, ele foi com um violão. Enfim, a banda acabou sendo lançada sem a participação deles, porém foi aí onde o Danny e o Tom se conheceram, ficaram amigos, perceberam que tinham bastante coisa em comum quanto à música que os dois queriam fazer e começaram a trabalhar em composições. Posteriormente, os dois começaram a procurar um baterista e um baixista para a banda que eles queriam formar. Foi aí onde o Harry e o Doug entraram na história e estava aí formado o McFly. Uma curiosidade muito importante e que no comecinho era bem complicado é que o nome McFly veio do personagem Marty McFly do filme De Volta para o Futuro. Como aqui a gente está falando de um clássico, pensa aí na dificuldade que era, ali por meados dos anos 2000, achar informações da banda. Porque uma vez que se jogava McFly no Google, a busca só entregava resultados relacionados ao filme. Mas bom, aqui a gente chega em 2003, a banda estava formada, graças ao contato que o Tom tinha com a Island Records, eles nem precisaram ir atrás de uma gravadora, e em um dos raros casos de banda e artistas jovens em geral, a gravadora aceitou lançar o material que eles tinham produzido, sem dar muito pitaco. Todas as músicas do álbum de estreia do McFly foram escritas pelo Danny e pelo Tom, e algumas em parceria com James Byrne, um dos integrantes lá do Busted. Guardem esse nome que ele vai aparecer bastante por aqui ainda. Tudo pronto, agora era só agendar a data do debut, que veio no dia 29 de março de 2004 com o single Five Colors in Her Hair. Com um toque meio vintage, meio old school, a música abre com du-du-du-du-du, que ficou bem famoso no Reino Unido. Até hoje tem comercial da TV aberta de lá que usa essa batidinha. É tipo aquelas músicas que são reconhecidas só pelo assovio. E tudo isso fez com que a música já fosse direto para o primeiro lugar da parada britânica, vendendo aproximadamente 50 mil cópias. O que pode parecer pouco hoje, mas vamos lembrar que naquela época ainda não existia nem iTunes no Reino Unido. Foi uma boa estreia, mas mostrando que não era sorte de principiante, o segundo single dele saiu em junho e novamente estreou direto em primeiro lugar. Para vocês não precisarem ficar contando, ao todo o McFly teve 10 músicas em número 1 na parada britânica, o que só a nível de comparação, as Spice Girls tiveram 11 e o One Direction 4. Porém, mais pra frente a gente fala melhor sobre a diferença de impacto de cada um deles. Daí que depois de 2 singles número 1, no dia 5 de julho de 2004 foi lançado o álbum de estreia do McFly, o Room on the Third Floor, que também foi número 1, batendo o recorde dos Beatles de banda mais jovem a ter um álbum em primeiro lugar na parada do Reino Unido. O disco contou ainda com mais 2 singles, That Girl e a faixa título, sendo ambas também top 5 no UK. Toda essa repercussão em torno do debut deles rendeu o prêmio de melhor artista pop no Brit Awards de 2005, onde eles dividiram os holofotes da noite com nomes como Just On, Keane, Cecil Sisters e Franz Ferdinand. Dever de casa cumprido, e muito bem cumprido aliás, era a hora do próximo passo.
A convite da BBC, em março de 2005, o McFly lançou o tema da campanha daquele ano da Comic Relief, que na grande maioria das vezes é um cover, como no caso do One Direction com One Way or Another, ou das The Saturdays com Just Can't Get Enough, ou em alguns casos também pode ser uma faixa inédita como Gold Forever do The Wanted. Na dúvida, o McFly fez os dois e lançou um single duplo. Uma das músicas era a inédita All About You, e a outra era um cover de You've Got a Friend, da cantora Carole King. Se com as músicas do primeiro álbum eles já haviam garantido um bom sucesso, quando saiu All About You foi o clique de que eles poderiam conquistar coisas ainda maiores. A música foi novamente número 1 no Reino Unido, se tornou também o primeiro single deles a alcançar número 1 em charts internacionais, sendo até hoje o maior hit deles na parada britânica até então. O sucesso de All About You foi tão grande que a música fechou 2005 como o 6º maior hit do ano na parada britânica, à frente de sucessos globais como Hung Up da Madonna, We Belong Together da Mariah Carey e Get Right da Jennifer Lopez. Óbvio que todo esse impacto que eles estavam causando por lá fez com que a gravadora mexesse os pauzinhos para ver como eles iam se sair no mercado internacional. E aqui é importante ressaltar que aquela meiuca dos anos 2000 foi bem complicado para os artistas pop do Reino Unido conseguirem espaço mundialmente. Precisou vir uma Natasha Bedingfield, depois uma Amy, uma Leona Lewis, Adele começando a fazer barulho, até chegar ali na virada de 2010, onde só tava dando eles de novo. A primeira aparição do McFly para o grande público fora do Reino Unido foi em julho de 2005, quando eles foram convidados para se apresentar no festival Live 8. Para quem não lembra, o Live 8 foi um festival/show que teve como ideia principal pressionar os líderes mundiais a perdoar a dívida externa das nações mais pobres do mundo, além de melhorar a ajuda e negociar regras de comércio mais justas em países da África. Só na MTV aqui do Brasil, foram 10 horas seguidas de transmissão, que contou com performances de Madonna, Coldplay, The Killers, Destiny's Child, vários outros, e a maior atração do evento, a reunião da banda Pink Floyd. O Live 8 sem dúvidas apresentou o McFly para um imenso público fora do Reino Unido, estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas assistiram aos shows pela televisão, mas pra gente não pular nenhuma etapa, vamos concluir aqui algumas coisinhas antes. Depois de All About You, o próximo single da banda foi a faixa I'll Be OK, que também foi número 1. Logo em seguida veio o segundo álbum de estúdio, o Wonderland, novamente primeiro lugar, e após o lançamento do disco, mais 2 singles foram lançados, sendo ambos top 10. Chegando em 2006, esse foi um ano bem importante para o McFly, pois além do sucesso do segundo álbum e da participação no Live 8, outro fator que sem dúvidas contribuiu bastante para o início da popularidade internacional deles foi a participação no filme Just My Luck, protagonizado pela Lindsay Lohan e o Chris Pine. Apesar do filme não girar em torno deles, eles estavam incluídos no núcleo principal, além de que toda a trilha sonora era composta apenas por músicas da banda. Foi uma baita divulgação, apesar do filme não ter sido um hit como Meninas Malvadas, por exemplo, apresentou o McFly a um grande público-chave e ajudou a banda a se tornar mundialmente conhecida, mesmo que o Reino Unido sempre continuando ali a ser o principal mercado deles. Em novembro do mesmo ano, a banda lançou seu terceiro álbum de estúdio, o Motion in the Ocean, que aliás é o meu álbum favorito do McFly, e apesar de ter contado com 3 singles número 1, esse foi o primeiro álbum da banda a perder o topo da parada britânica, ficando apenas, em 6º lugar. Mesmo com apenas 3 álbuns de estúdio, em 2007 eles lançaram Greatest Hits, que contou com o single The Heart Never Lies, e em 2008, liderado pela música One for the Radio, foi a vez do álbum Radioactive, que aí sim foi quando eles pegaram de vez por aqui. Você já deve ter percebido que quando o brasileiro gosta, ele gosta. Com uma divulgação de mais ou menos uma semana na TV aberta daqui, a popularidade deles explodiu e fora do Reino Unido, aqui, o Brasil, foi o país onde esse 4º disco deles mais vendeu. Enquanto no Reino Unido o disco vendeu 100 mil cópias, por aqui foram mais de 60 mil, o que justifica porque até hoje eles têm tantos fãs por aqui, e até me faz acreditar que o Brasil acabou se tornando o 2º maior mercado deles, ficando atrás, obviamente, apenas do UK. Foi uma época bem forte deles por aqui, as comunidades do Orkut bombavam, o que mais tinham eram fakes do Doug pela internet, mas até por conta de ser uma rede social muito fechada, eu acho que isso acabou colaborando para que eles não chegassem ainda em mais pessoas. Por exemplo, hoje em dia o Twitter é dominado pelo K-pop. Você tropeçou, tá lá uma fancam de algum idol. Tipo, você nem precisa ter interesse e ir atrás para ter contato. Esse conteúdo vai chegar até você, mesmo que você nem queira. Colocando isso numa esfera ainda maior, o McFly foi sim muito grande,
Mas eu acho que eles teriam sido muito maior caso as redes sociais já tivessem evoluído um pouquinho mais naquela época. Afinal, o One Direction, mesmo sem nunca ter pisado aqui, quando eles vieram já foi direto em estádio porque o fandom já estava todo organizado. Mas enfim, teorias à parte, em 2010 eles lançaram o álbum Above the Noise, que pegou muita gente de surpresa porque o som deles tinha mudado consideravelmente. Tava mais dance, mais eletrônico. O segundo single do disco, aliás, era uma parceria com Taio Cruz, que eu acho que vocês devem lembrar aí por conta de Break Your Heart. I'm only gonna break your heart. Foi legal pra dar uma mudada ali nas coisas, não dá pra você ficar batendo sempre na mesma tecla. Mas eu não vou nem dizer assim que foi mal visto. Eu, aliás, gostei bastante das farofas que eles lançaram. Mas talvez essa mudança explique o porquê depois de todos os álbuns deles antes sempre aparecerem lá na lista dos mais vendidos, justamente esse foi o único que sequer entrou no top 20. De lá pra cá, a banda não lançou mais nenhum álbum de estúdio. Os fãs estão aí aguardando esse sexto disco desde 2010. Mas aqui a gente chega num ponto. Se você não acompanhou a trajetória do McFly enquanto ele estava em atividade, talvez você esteja aí pensando: ah, é por isso que tá todo mundo falando agora, afinal já são aí quase 10 anos de hiatos e tal. Mas aí é que tá, a banda nunca passou sequer 3, sem pelo menos uma novidade. Em 2012, liderado pelo single Love Is Easy, a banda lançou a sua segunda coletânea de sucessos. Foi aí um intervalo de apenas 2 álbuns desde a última. Mas tudo bem, até uns anos atrás, Greatest Hits era sempre uma boa saída. Lembram lá do Busted, a banda que o Tom quase fez parte antes de entrar pro McFly? Então, as duas bandas sempre mantiveram uma boa amizade e em 2014 rolou um crossover das duas, de onde surgiu Mac Busted, que além de uma turnê, rendeu ainda um álbum de inéditas, que chegou ao 9º lugar no Reino Unido, e não só um, mas 2 DVDs com materiais da turnê. Em 2016 rolou um comeback do McFly com a turnê Anthology, que rendeu um álbum ao vivo, um DVD, um livro, outros tipos de merchandising, mas tudo naquela pegada mais intimista, sem grandes pretensões. Aliás, esse material foi lançado pela própria gravadora que a banda havia fundado um tempo atrás, a Super Records, então foi aí um material que eles mesmos cuidaram de cada detalhe. Daí que 3 anos depois, eles estão de volta. Mas pra vocês não acharem aí que tudo isso é uma histeria à toa, afinal 3 anos não é nada, dessa vez o retorno deles vai ser um pouquinho diferente. Alinhando expectativas, o próximo disco da banda se chama The Lost Songs, As Músicas Perdidas em tradução livre, e vai ser basicamente formado por faixas que a banda escreveu e produziu de 2010 pra cá, mas que por algum motivo acabou não lançando. É um álbum de inéditas, já que são músicas que o público ainda não conhece, mas pela forma como foi anunciado, dá mais a impressão de que é um mimo pros fãs do que propriamente um álbum que vai ser trabalhado com uma era, tudo bonitinho e tal. Junto do anúncio, eles revelaram que vão divulgar uma música por semana até o dia do retorno deles aos palcos, marcado aí pra novembro. Pelo que eu entendi, a primeira delas se chama Red, e pelas minhas contas vão ser um total de 10 músicas. É aí uma ótima forma de quem for no show deles lá em Londres, já chegar lá com um novo repertório na ponta da língua. Um ponto que eu acho legal de destacar é que entre várias exceções desse mundo pop na qual o McFly está envolvido, uma que chama a atenção é o fato de que a banda está aí na estrada há 15 anos, e até onde eu sei, nunca houve nenhum grande desentendimento entre eles. Como eu disse, até uma gravadora no nome dos 4 existe, para sempre que eles quiserem lançar algo, poder ali fazer de livre e espontânea vontade, sem depender da gravadora principal deles. Quando a gente é fã de uma banda ou um grupo, a gente tende a acreditar que todo mundo ali se dá bem, que é todo mundo irmão, que vai durar por muitos anos e tal. E bom, na maioria dos casos essa não é bem a realidade, né? Exemplos aí não faltam, nomeiem quem vocês quiserem, a lista é bem grande, aliás. Mas pelo menos os fãs do McFly, por esse perrengue, eles ainda não passaram. 2019 tem sido um ano aí bem generoso no quesito retornos. A gente já teve os Jonas Brothers nos Estados Unidos, as Spice Girls no Reino Unido, aqui no Brasil, Sandy Júnior. Agora é aproveitar mais um aí com o McFly. Tá animado? Fala aí nos comentários. Não vai se esquecer de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, compartilhar aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!